Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e na nossa aula nós abordaremos o assunto recursos naturais renováveis e não renováveis. Falando em recursos naturais, nós vamos compreender um pouco sobre energia. A energia ela é algo essencial para diferentes situações, né, em nós seres humanos. Por exemplo, ela é necessária para o funcionamento do nosso corpo. No caso, a energia necessária para o funcionamento do nosso corpo, ela é adquirida a partir dos nossos alimentos. Então, esses alimentos, eles contêm uma série de substâncias que são utilizadas como fonte de energia para o funcionamento das nossas células e do nosso organismo como um todo. Outra forma de energia que nós utilizamos também, nós seres humanos, é a energia elétrica. Essa energia elétrica ela é usada, por exemplo, no funcionamento dos nossos equipamentos eletrodomésticos. E ela é proveniente do transporte de corrente elétrica que chega até as nossas casas. Então, essa energia elétrica ela pode ser usada, por exemplo, nos equipamentos de produção de som e imagem, ou nos equipamentos relacionados à iluminação dos ambientes. Falando em energia elétrica, vamos ver aqui como é que ela chega até nós, nas nossas casas. Essa energia elétrica ela é proveniente de usinas de geração. Essas usinas de geração, elas podem ser de diferentes formas, como, por exemplo, utilizar o movimento da água, o movimento do vento, mas nós vamos tratar em detalhes das usinas de geração somente em outra aula. Hoje vocês precisam apenas saber que a energia elétrica ela é proveniente de usinas de geração. Essas usinas de geração produzem essa corrente elétrica que é passada por meios de fios a uma subestação de transmissão. Aqui na subestação de transmissão, essa energia elétrica era direcionada, então, a uma subestação de distribuição, que ela é ligada a vários fios e postes que vão fazer a distribuição dessa corrente elétrica até as nossas residências, prédios comerciais e diferentes fontes que vão consumir essa energia elétrica. Outra forma de adquirir energia também, por nós seres humanos, é utilizar, por exemplo, a energia da queima de combustíveis fósseis. No caso, esses combustíveis fósseis, eles têm substâncias cuja queima produz energia que é utilizada, por exemplo, no movimento e no funcionamento dos nossos motores de carros. Então, os carros, eles utilizam como fonte de energia a queima de substâncias chamadas de combustíveis fósseis. Qual é a origem desses combustíveis fósseis utilizados como fontes de energia para a locomoção dos nossos veículos? Esses combustíveis fósseis, eles são provenientes, são materiais que foram originados há milhões de anos atrás. Então, imagine, por exemplo, aqui um oceano com seus seres vivos e vegetais. E aí, o que aconteceu é que os restos desses seres vivos e vegetais, eles acabaram passando por um soterramento e uma pressão de sedimentos que, então, fez com que eles se transformassem, por exemplo, nos combustíveis fósseis, como o petróleo, como o gás natural e outros combustíveis fósseis que nós, seres humanos, utilizamos. Então, esses combustíveis, eles são oriundos de um processo que aconteceu há milhões de anos atrás com restos de vegetais e organismos que sofreram um processo de soterramento e pressão que originou, então, a formação dessas substâncias. Esse óleo, o petróleo e o gás natural, eles podem ser extraídos dessas fontes, por meio de plataformas de extração. E assim, então, utilizados para locomoção dos nossos veículos. Entrando agora na questão de recurso natural, nós precisamos entender o conceito de recurso natural. Um recurso natural é tudo aquilo
que existe na natureza e que pode ser utilizado pelo ser humano para suprir suas necessidades. Ou seja, é tudo que existe na natureza e que pode ser útil para o ser humano. Por exemplo, a madeira, os animais, a luz solar, a água ou até mesmo o solo. Então, tudo aquilo que existe na natureza que seja útil para o ser humano é chamado de recurso natural. Existem dois tipos de recursos naturais. Os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são recursos que foram produzidos na natureza e, quando utilizados, eles acabam sendo gastos e não tem como ser renovados. Então, eles não têm como ser ressupridos na natureza. Então, são são recursos que têm suas fontes, e essas fontes não têm como ser renovadas, ou seja, elas não têm como serem produzidas novamente. São exemplos de recursos naturais não renováveis o carvão mineral, o petróleo, o gás natural. Ou seja, carvão mineral, petróleo e gás natural são exemplos de combustíveis fósseis, que eu falei para vocês anteriormente. Aqueles materiais oriundos há milhões de anos atrás, por aquele processo de sedimentação de restos de organismos. Então, eles foram produzidos há milhões de anos e eles não têm como ser renovados a um curto prazo quando comparado com a nossa vida. Outro exemplo também de recurso natural não renovável são os minérios que existem, que foram produzidos, eles existem e quando utilizados eles vão sendo gastados e não tem como ser repostos a tempo. Então, são exemplos também os minérios de ouro, de prata, de diamante, que existem na natureza. E à medida que o homem usa, eles não têm como ser renovados e ressupridos. Então, eles são recursos que tendem a se esgotar, caso eles sejam usados em grande quantidade por nós, seres humanos. Novamente, lembrando, os recursos naturais não renováveis são os recursos provenientes dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, e também os minérios de ouro, de prata e de diamante que existem na natureza. Já o segundo tipo de recurso natural é o recurso natural chamado de renovável. Esse recurso natural renovável, ele é um recurso que ele consegue ser renovado a um curto espaço de tempo quando comparado à vida do ser humano. Então, são exemplos de recursos naturais. Os ventos, que são usados por nós seres humanos na produção de energia eólica. O sol, que é utilizado como fonte de energia solar. A biomassa, que é o material tanto de origem vegetal ou animal, que também pode ser usado como fonte de energia, como, por exemplo, aqui a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é usada para a produção de etanol, que é um combustível usado por nós seres humanos, e também o bagaço oriundo da cana-de-açúcar também pode ser usado na geração de energia elétrica. Outro exemplo de recurso natural é a água. A água também ela é utilizada pelo ser humano, como no caso, para a produção de energia também, certo? Então, esses recursos como o vento, o sol, a cana-de-açúcar, a água, são recursos naturais renováveis. Eles existem na natureza e conseguem ser renovados. Na verdade, a natureza, de uma forma geral, ela pode ser considerada um recurso natural renovável. Isso acontece porque na natureza existe a ciclagem dos nutrientes. Então, existe a transferência desses nutrientes, por exemplo, do solo para as plantas, e aí esses nutrientes eles conseguem, por exemplo, na natureza serem renovados.
Então, por isso que a natureza, de uma forma geral, ela é considerada um recurso natural renovável, pela sua capacidade de se renovar. Contudo, embora a natureza ela seja um recurso natural renovável, a degradação ambiental que o ser humano tem causado nela, os impactos ambientais que o ser humano tem provocado na natureza, tem tornado a natureza um recurso possível de não ser renovado, ou seja, tem sido considerado, então, um recurso, por vezes, não renovável. Isso acontece porque esse processo de impacto ambiental, de degradação do ambiente, como, por exemplo, acontece no desmatamento, nas queimadas, nos acidentes com derramamento de óleos em mares, na poluição atmosférica, todos esses impactos ambientais que o ser humano tem causado na natureza tem impedido que a natureza ela consiga se renovar a esse espaço de tempo necessário para que ela possa ser usada pelo ser humano. Então, a natureza ela está ameaçada de não renovação, de se tornar, então, um recurso natural não renovável. Então, para que a natureza ela continue sendo considerada um recurso natural renovável, é preciso que aconteça a chamada resiliência, ou seja, que haja a capacidade de usar um recurso natural, respeitando, então, o seu espaço de tempo de renovação. Então, o que seria a resiliência? A resiliência é a capacidade de um recurso natural se renovar após algum impacto ambiental. Essa palavra resiliência, ela vem do significado de uma propriedade de algo que pode ser renovado após sofrer uma alteração. Então, por exemplo, imaginemos uma floresta cujas sementes foram retiradas. Então, eu vou dizer que ocorrerá a resiliência quando essa floresta ela conseguir novamente reabastecer, ou seja, produzir aquelas sementes que foram retiradas pelo ser humano. Nesse caso, ocorreu, então, a renovação desse impacto natural, foi a retirada das sementes. Então, resiliência é a capacidade de um recurso natural se renovar após algum impacto ambiental. Se o ser humano retirar as sementes dessa floresta, ocorrerá a resiliência se essa floresta conseguir se renovar, ou seja, produzir novamente as sementes que foram retiradas após aquele impacto ambiental pelo ser humano. Então, a resiliência é algo muito importante. Nós, seres humanos, precisamos respeitar a capacidade de renovação dos recursos naturais antes de utilizá-los. Outro exemplo de falta de resiliência é com relação ao uso da água. Embora o nosso planeta ele seja um planeta composto pela sua maior parte de água, está ocorrendo em muitas populações a escassez desse recurso natural. Isso porque nós temos gerado um impacto ambiental, que é a poluição das águas. E essa poluição, esse impacto, tem acontecido com frequência, impedindo, então, que haja resiliência, ou seja, a capacidade de renovação dessas águas após sofrer esse impacto por nós, seres humanos. Então, como a gente deve garantir a resiliência de um recurso natural? Ou seja, como garantir que essa resiliência da natureza seja respeitada? Para isso, é necessário acontecer, então, o uso dos recursos naturais de forma consciente. Ou seja, os recursos eles podem ser utilizados por nós seres humanos, mas de uma forma sustentável. Ou seja, garantindo que esse recurso ele consiga ser renovado e esteja disponível, então, para as próximas gerações que vão utilizar esse recurso. Caso os seres humanos continuem usando os recursos naturais de forma não sustentável,
acontecerá que esses recursos, eles então serão não renováveis e esgotarão com o tempo, não estando disponíveis para futuras gerações. Então, com a aula de hoje, nós podemos compreender o que são os recursos naturais, quais são os tipos de recursos, que no caso são os renováveis e os não renováveis, e precisamos também entender que é necessário que haja resiliência, ou seja, a renovação desses recursos após um impacto ambiental nele, certo? Então, precisamos refletir sobre o uso consciente dos recursos naturais por nós, seres humanos. Com isso, eu encerro a nossa aula de hoje e deixo meu abraço para vocês.